Boa noite, internautas. Vamos a mais uma edição do programa Conexão Liberal. Hoje nós vamos ter a participação do presidente do PSL, que agora vai estar numa transformação e passar a se chamar Livres, pelo menos no nome, né, que será lançado, né? O nome oficial PSL, Partido Social Liberal. Antes de nós começarmos com o nosso bate-papo aqui com o Alexandre Paiva, que é o presidente do PSL, nós vamos colocar um vídeo para iniciarmos o nosso debate a partir do conteúdo desse pequeno vídeo que nós colocaremos agora. Fabiana, é contigo. Bom, vamos adiante falar de um outro assunto que vocês gostam também. Fator Bolsonaro. Tem aquela pesquisa CNT-MDA, que dá a vitória do Lula. Eu, pessoalmente, li a pesquisa, tenho alguns problemas com relação à metodologia, ao índice de verificação de amostra que foi aplicado, à sequência das perguntas. Vamos aqui, a avaliação estratificada de Lula. A escolaridade, a intenção de voto em Lula diminui com o aumento da escolaridade. Quanto mais a pessoa estuda, menos ela vota no Lula. E olha que coisa interessante, com Jair Bolsonaro acontece o oposto. Quanto mais a pessoa estuda, mais ela vota no Bolsonaro. Nessa pesquisa, em que, a bem da verdade, a grande maioria não apontou espontaneamente ninguém para votar para presidente em 2018, a gente tem Jair Bolsonaro à frente de nomes como Aécio Neves e Marina Silva. Ou seja, gostem ou não gostem de Jair Bolsonaro, existe um fenômeno na política que há que se reconhecer e há que se começar a entender. Então, tivemos aí apenas uma informação rápida sobre uma pesquisa feita pela CNT e nós vamos comentar isto logo em seguida. Vamos aí à apresentação da equipe de hoje. Gislaine Américo. Boa noite. Alexandre Machado. Boa noite a todos. Guilherme. Boa noite a quem nos acompanha. E o nosso convidado Alexandre Paiva. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Bituba. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos aí bater um papo bacana hoje. Alexandre, PSL. O que representa hoje o PSL no meio dessa profusão de partidos políticos? Bacana, Sérgio. Então é importante iniciarmos aqui o nosso bate-papo explicando exatamente o que está acontecendo no partido no âmbito nacional. No final de 2015, iniciou-se um trabalho de renovação. Um trabalho de renovação dentro do partido. O partido PSL já é um partido que existe, já é da década de 80, Partido Social Liberal. Nós temos dentro do estatuto do partido várias pautas que se alinham com os nossos ideais, com os nossos pensamentos liberais, mas o partido não vinha colocando em prática o que constava no seu estatuto. E essa corrente jovem que surgiu no final de 2015, início de 2016, veio com o intuito de direcionar o partido nessa linha, que é trazer o partido de volta às suas raízes liberais. Achamos muito importante hoje o debate ser pautado também ideologicamente, coisa que antigamente não era muito comum aqui no Brasil. Nós vemos que antigamente o pessoal votava porque ganhava um tijolo. Hoje em dia, com o advento da internet, muita coisa mudou. As pessoas estão se informando, estão se interessando mais por política, o que é muito importante. E essa corrente de renovação dentro do partido do PSL, ela é denominada de livres, né? Esse grupo de jovens que iniciou esse trabalho já vem em vários estados já trabalhando nessa linha liberal no partido, em alguns pontos com maior dificuldade, outros com menor dificuldade, né? Especificamente aqui, nós estamos iniciando esse trabalho agora. Eu recebi o convite e aceitei com muito prazer para trabalhar a construção desse projeto aqui no estado. Então eu estou, a partir dessa semana, integrando a comissão estadual do partido como presidente. Temos um grupo muito forte atuando nesse processo de renovação. E eu digo que aqui nós teremos até que uma certa facilidade para trabalhar, coisa que o partido não tem em alguns outros estados, porque aqui nós já vamos iniciar esse nosso projeto com a presidência estadual.
o que já facilita bastante, né? Isso, você sabe como é que funciona um partido político. Quando chega uma renovação, aquela turma que já está lá é resistente a mudanças. E aqui nós não enfrentaremos esse problema. Aqui, até porque o partido não se desenvolveu como a nacional gostaria, e eles estão trocando as comissões, tanto a estadual quanto as municipais. E nós estamos começando esse trabalho a partir de agora e com uma certeza de que nós temos um caminho muito bom para crescer. Aqui no estado, os nossos ideais são ideais que as pessoas realmente compactuam. Nós percebemos isso em várias pautas, como recentemente até esse final de semana nós tivemos uma manifestação em Florianópolis, onde eu também estive à frente, que é sobre a questão do Estatuto do Desarmamento. E relembrando que em 2005, no referendo, 77% dos cidadãos de Santa Catarina votaram que sim, que eles desejariam ter direito a defender a sua família com a posse de uma arma de fogo. E o que deve ser observado nisso é que a pessoa quer ter liberdade, não quer terceirizar a sua segurança pessoal nem a da sua família para o Estado. E isso são ideais que nós acreditamos bastante liberais. Então nós temos uma expectativa muito boa quanto ao crescimento do partido aqui. E com certeza Imbituba está no mapa. Nós temos uma expectativa muito boa também com relação a Imbituba. E a nossa esperança é de que o partido cresça e logo mais consigamos aí ter alguns candidatos aí disputando alguns pleitos aí com sucesso. Essa consistência em Santa Catarina, em razão do próprio conservadorismo que existe maior em Santa Catarina, em termos de quem se define mais como liberais, é mais fácil entrar em Santa Catarina, porque é um estado mais conservador diante dos demais, não? Assim, o conservadorismo hoje, ele na sua terminologia, assim, é meio complexo de você afirmar que o estado ele é conservador. Eu tenho uma visão de que o brasileiro, como um todo, ele tem uma tendência a ser um tanto quanto mais conservador, né? Ele é resistente a mudanças, né? Aqui no estado, a minha visão particular, pessoal, é de que, historicamente, o catarinense, até pela sua formação, o estado foi formado por imigrantes que vieram fugindo de uma guerra, que chegaram aqui em uma miséria extrema e com o próprio trabalho, com o próprio suor, eles conquistaram tudo o que eles conquistaram. É um dos estados mais ricos da nação e muito por conta desse pensamento, que é o pensamento do trabalho. Não reclame, trabalhe. Então o catarinense é um povo, nesse aspecto, mais voltado não que os demais não sejam voltados ao trabalho, mas especificamente eu que já visitei vários lugares de outras regiões do país, eu vejo muito na cultura do catarinense isso, é você botar a mão na massa mesmo, você fazer acontecer. E isso é o que gera riqueza, e é isso que nós acreditamos, que a pessoa tem, que ela ser quem dá o rumo à própria vida, né? E eu vejo muito disso no catarinense. Pelo esforço próprio, né? Pela sua dedicação o esforço próprio do indivíduo. Exatamente, eu vejo bastante isso no catarinense. O PSL tem alguns deputados federais. Esses deputados que estão lá, eles estão já na linha PSL 2.0, como nós costumamos falar, que seriam livres, ou ainda é o pessoal da velha guarda? Que não vai, que não... será que ele vai entrar vai pegar essa maré também, ou ele vai ficar remando para trás? Então, as pessoas que hoje lá estão, eles são como você bem disse, nós definimos como 1.0 e 2.0, né? Como eu te disse, nós começamos esse trabalho no início de 2016. Então, de lá para cá, não tiveram mais eleições para deputado estadual nem federal. Então, esses deputados, eles pertencem ao partido original. O trabalho do nosso núcleo, do nosso grupo, ele consiste justamente em renovar a classe política, né, mudar, realmente alterar. Dentro desses perfis, as pessoas que estão chegando no livro, eles estão conversando com as pessoas do 1.0, entre aspas, né? E nós estamos conversando e tentando fazer essas pessoas entenderem que é o momento da mudança agora. As pessoas estão querendo, nós temos um exemplo em São Paulo, você ser aquele perfil gestor mesmo, você não ser aquele político da velha guarda, você ter ali um perfil mais de administrador, né? E esses políticos, a maioria, como já te disse, tem a resistência natural à mudança, né? Mas isso aos pouquinhos nós estamos mudando. E a tendência é que essas pessoas ou elas mudem de partido, né?
porque a renovação realmente ela está vindo forte. Nós temos diversos estados onde a coordenação já é do Livres, né? Então as pessoas já estão percebendo essa mudança. Nós temos muita expectativa de que num futuro próximo nós teremos diversos eleitos, mas já do 2.0. E esses do 1.0, dificilmente eles permanecerão se continuarem com aquela visão antiga do que é fazer política, né? Então a tendência é a extinção do 1.0 a longo prazo. A tendência, inclusive, é a alteração do nome. Nós temos um projeto para não vou dizer nem médio prazo, é curto prazo mesmo. O partido ele trocar, inclusive, o nome dele. Ele não vai se chamar mais PSL. O nome do partido será Livres. E hoje a gente tem dentro da Nacional esse entendimento. Eles mesmos estão vendo que realmente é a hora da mudança, né? E estão acreditando nessa juventude que está chegando agora. Muitos que estão integrando o partido vieram dessas movimentações de rua, né? Na manifestação pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff. Então, em diversos locais Brasil afora, são pessoas que são lideranças políticas que surgiram desse movimento de rua, que estão integrando a corrente Livres, né? E isso é bem bacana, que é justamente aí que está a renovação mesmo, né? As pessoas que estão entrando para a política e de uma forma diferente querendo mudar as coisas, né? Já com as ideias liberais fervendo na mente, né? Exatamente, né? Então nós percebemos que muito do que motivou as manifestações, não que o liberalismo em si motivou, mas as pessoas perceberam que aquele sistema de governo vigente não estava funcionando, Foi onde começaram a procura por uma alternativa. Exatamente. As pessoas começaram a se perguntar, poxa, não deu certo. O que poderia dar certo? Então, vamos lá. De 2002 para cá, o Estado cresceu. Nós expandimos crédito. Tivemos uma melhoria, né, relativa com relação à qualidade de vida das pessoas mais pobres, né? Mas a custo do quê? A custo de um retorno. É igual um tsunami. Ele vai, mas ele volta, né? E voltou com força. O desemprego cresceu demais. E então as pessoas perceberam, não adianta. Esse tipo de governo tem que ser mudado, tem que ser algo diferente. E o liberalismo apresenta isso para as pessoas, que é uma outra maneira. Você enxugar realmente a máquina. Nós estamos com diversos locais hoje, diversos estados do Brasil afora, promovendo privatizações, né? Que até 3, 4 anos atrás era impensável você ouvir isso, né? Isso era uma questão que era demonizada. A palavra privatização era a palavra demonizada. E hoje as pessoas, e nós temos um exemplo muito claro disso em São Paulo, estão aplaudindo privatizações que o prefeito Dória vem fazendo. E isso é sinal da mudança. E a classe política, né? Esse pessoal do 1.0 está percebendo isso, justamente. Que é o momento dessa mudança, né, de pensamento. Guilherme? Essa mudança, você percebeu principalmente essas pessoas que você refere dentro do partido que começou a surgir essa discussão? Ou pessoas fora mesmo? Então, o próprio partido começou a identificar, começou a observar realmente essa movimentação vinda da sociedade e pessoas ligadas ao partido nos procuraram para que nós pudéssemos de alguma forma integrar esse projeto lá dentro, né? Inicialmente houve uma conversa onde todas os estados, os municípios, eles já seriam automaticamente trocados, mas aí houve uma resistência muito grande e aí foi criada essa corrente interna, muito por uma percepção do partido nessa necessidade de mudança, até porque em 2018 nós temos a questão da cláusula de barreira, né? Então aquele velho modelo de política que nós tanto criticamos, ele realmente vai ser alterado, que é aqueles partidos de aluguel, né? Os partidos pequenos geralmente são aqueles partidos que eles alugam a sigla para siglas grandes, né? E isso vai acabar. E o PSL sempre foi uma sigla pequena. Então, teoricamente, eles viviam desse aluguel do partido. E eles viram que hoje não é mais possível. Então, eles detectaram que na sociedade havia um sinal de mudança e nos procuraram para que nós pudéssemos fazer um trabalho em conjunto, né? Para que a gente pudesse fazer essa alteração de baixo para cima dentro do partido, né? Ok. E a gente sabe que dentro
dessa nova oposição que está surgindo, na verdade, muitas bandeiras e muitos assuntos são controversos. Não existe, né, uma união absoluta em termos dessas propostas. O pessoal desse Livres, eles escolheram alguns assuntos que vão ser as bandeiras para as próximas campanhas? Não. Alguns temas mais específicos ou ainda não se definiu isso? Olha, não vou dizer que a gente tem pautas definidas. A nossa pauta, ela é a liberdade, né? O partido, o liberalismo, ele é a defesa exclusivamente da liberdade. Então, dentro desse espectro, você pode entender, englobar vários assuntos, né? E assuntos polêmicos, né, que isso gera controvérsia na sociedade brasileira, até por conta do que nós conversamos anteriormente, da sociedade ser majoritariamente conservadora, né? Então, certos aspectos do debate público acabam ficando prejudicados, porque isso fica muito polarizado. São questões como, por exemplo, aborto, liberação das drogas, né? O PSL tem, como já te expliquei, a defesa da liberdade em todos os campos, em todos os aspectos. Mas nós temos um entendimento dentro do partido que você precisa ter foco, né? E o foco, nós observamos que é a questão econômica que é mais urgente hoje. Então nós estamos trabalhando bastante nessa linha, sem deixar de debater os assuntos, mas sim com foco em algo que acreditamos que inicialmente é essencial, né? Para que nós tiremos pessoas da pobreza e elas possam lá depois definir o que elas acham sobre esse ou sobre aquele assunto, né? Justo. Já com a sua vida estabilizada, né? Então, temos pessoas hoje no Brasil passando fome, pessoas que não têm o mínimo saneamento básico. A pessoa, enfim, não tem um banheiro, muitas pessoas não têm banheiro na própria casa, esgoto, água encanada. Então, isso tudo são problemas que nós temos que sanar antes de entrar em debates mais cosméticos, digamos assim, né? São tudo promessas utilizadas que nunca são cumpridas, né? Exato. Então, e realmente o liberalismo econômico vem justamente desmistificar isso, que o governo não tem como abraçar todas as causas. Sempre vai faltar, não tem recursos para bancar tudo que eles prometem. Então é onde o liberalismo econômico eles dá a proposta, né? Que o cidadão é que tem, o indivíduo é que tem a liberdade de poder empreender e fazer o seu melhor para que tudo ao redor melhore. Não é um governo que melhora nossas vidas, é nós mesmos. É verdade. Isso é uma cultura até que foi arraigada no brasileiro, e muito por conta também do nosso histórico, né? As pessoas no Brasil sempre foram dependentes de grandes líderes, né? Getúlio Vargas, né? Agora mais recentemente Lula. Então o brasileiro grandes líderes protetores, né? Exato, paternalistas. Então eles acreditam que o Estado deve os proteger, né? Então isso é uma cultura arraigada no brasileiro, né? E só aos poucos nós percebemos que está mudando. As pessoas estão entendendo que isso é mais prejudicial do que vantajoso, né? Uhum. Então nós acreditamos sim que realmente as pessoas estão conscientes da necessidade dessa mudança, pensando o seguinte: olha, o Estado na Constituição de 88 diz que vai me dar casa, vai me dar comida, vai me dar saúde, vai me dar segurança. Aí você pergunta, tá, desses aí, alguma dessas questões ele te atendeu? De como deveria? Não. Então, Thomas Sowell já dizia, você só pode, se você for esperar algo impossível, só os mentirosos vão te satisfazer, né? Então, ou seja, foi tudo um discurso baseado na mentira, o Estado não pode prover isso, e hoje as pessoas estão, infelizmente, vendo isso, sentindo isso na pele, né? As pessoas não têm a segurança, não têm saúde, a educação é péssima, nossos índices do PISA são ridículos comparado com os outros países. Então não adianta, esquece, você não pode aguardar o Estado. Ele já se mostrou ineficaz, então, por isso mesmo que o brasileiro a gente falou sobre a questão da privatização, está entendendo que realmente, já que eles não dão conta, então deixa a iniciativa privada tocar, né? E é isso que faz parte do nosso projeto, realmente, de deixar as pessoas empreenderem, as pessoas cuidarem de áreas em que o governo não consegue, realmente é humanamente impossível. O governo são pessoas, não existe algo que seja o governo são pessoas. E um país gigantesco como o nosso, realmente dimensões continentais, você não tem realmente condições de olhar por todos. Isso é impossível, né?
e a gente percebe que esse é o momento da mudança mesmo. Dentro de uma questão ideológica que a gente ainda continua falando em esquerda e direita, o LIVRE se colocaria onde nessa briga? Nós entendemos que hoje essas duas terminologias, direita e esquerda, já são ultrapassadas, né? Até um detalhezinho que é interessante a gente contar aqui, que na formulação até da logomarca do partido, a nossa cor é roxa, que é a junção do vermelho com o azul, né? Então, nós não nos identificamos nem como direita nem como esquerda. Ou extremo centro. Extremo centro. Então nós entendemos que dentro dos dois espectros existem questões positivas e negativas, e nós pretendemos fugir desse debate justamente, está ficando meio racional o debate político nacional hoje. Você vê que as pessoas elas estão agindo como se fosse num jogo de futebol. Então você para de pensar nas ideias, sabe? Você se encaixa dentro daquele perfil. Eu sou de direita. Então você meio que se encaixota. Peraí, mas tem coisa aqui fora dessa caixinha direita aqui que eu acho que poderia dar certo. Não, mas eu sou direita. Não, isso não pode dar certo. Então, quer dizer, temos que perder isso. Temos que começar a observar de um campo mais inteligente. Olhar, pensar, discutir, debater. Ambos os lados extremos são prejudiciais. Então, tudo que é o extremo realmente não. Se você tomar água ao extremo, você pode morrer. O que me parece que surgiu assim, tudo que é oposição ao vigente está sendo considerado como direita. E parece que dentro dessa direita há a divisão de uma direita conservadora em relação a costumes, religião, e uma direita que seria mais liberal pela economia, né? E parece que já não se entendem dentro dessas duas. Não há uma briguinha, né? Aí não há uma união por buscar alguma coisa de termos práticos. Escuta, o que é urgente? Vamos focar em bandeiras ou em medidas que sejam urgentes para sairmos desse buraco, né? Como ele colocou, e eu concordo com isso, que a questão premente é a economia. Eu, sem dúvida alguma. Você tem que primeiro destravar, né, esse freio na economia para depois pensar em o que fazer com o aborto, com droga. O liberalismo político, né? Ou o seja, econômico vem antes, né? Então, primeiro vamos melhorar de vida, né? Para depois ver o que a gente vai fazer com ela. Então é isso que eu vejo que quando se usa esses termos direita e esquerda, a gente não está conseguindo explicar o que existe. O que é mais urgente e importante a ser feito. Né? Não, que esse pessoal que está na direita já está dividido, já não dá para caracterizar. Eu vi o receio dele falar, mas você é direita ou esquerda? Ele ficou. Não dá para dizer, eu não sou esquerda. Provavelmente é isso que ele quis dizer, eu não sou esquerda. O que é essa? Pode me chamar de direita, mas esquerda eu sou. A grande diferença aí, digamos assim, é a questão de você defender um Estado interventor, né? E eu sou adepto do Estado mínimo. Então você tem dentro, tanto do campo de esquerda quanto do campo de direita, você tem em ambos os polos posições realmente muito estatizadoras. Então você, um partido totalmente de esquerda vai querer fazer um Estado gigante para prover aquilo que ele acredita que seja o ideal. No campo da direita também. Então nós temos uma grande preocupação. Hoje se discute muito a questão aqui no Brasil das possibilidades, até você abriu com um vídeo, né, sobre as ótimas opções que nós teremos para presidente da República em 2018, né? É uma briga realmente absurdamente ruim no Brasil a gente debater isso. Então em ambos os campos existe essa questão de estatizar. Você vê um candidato como você citou no vídeo, Jair Bolsonaro, que vem de Forças Armadas. Então ele, por depoimentos dele já ao longo do tempo, ele demonstra assim que tem tendências a realmente centralizar o poder, a deixar o Estado inchado. Então é o que eu proteger, digo. né? Protecionismo extremo. Então em ambos os aspectos realmente é ruim, tanto no da direita quanto da esquerda, você cair para um lado para o outro. E por isso que eu prefiro que nós deixemos essa questão de direita e esquerda do lado e pensemos em Estado grande e Estado mínimo.
Então você partir do debate desse pressuposto, né? Mas um nome que está surgindo agora é o Dória, né? Ele está se confirmando por esse caminho. Ele disse que não é candidato a presidente, né? Ele falou para o governador que não era candidato a presidente. Isso já é o primeiro. Já é o primeiro indício que vai ser candidato. Ou justos, né? Eu acho que depende bastante do clamor popular, né? Depende do que a população. Porque o que se desenha não é esse o quadro, né? Ele tem lá um acordo com o Alckmin, que ele apoiaria o Alckmin, né? E aí teríamos que ver se ele vai manter essa palavra dele com o Alckmin. O Alckmin apoiou ele dentro do PSDB e ele era. Dentro do próprio partido ele não era alguém bem visto, né? Como o Trump também não era nos Estados Unidos. Mas acabou ganhando por uma larga vantagem, né? No primeiro turno, inédito em São Paulo. Então agora basta saber se ele vai honrar a palavra dele com o Alckmin. Ou até mesmo caso o Alckmin perceba realmente que não tem chances de disputar, ele abra para o Dória entrar, mas... Tem que reconhecer também. Assim, o quadro está muito... Vão ter que ser nomes novos. Não dá pra gente desenhar ainda o que vai acontecer. Novas possibilidades podem aparecer, né? Nunca se sabe. Quem sabe o Livres lança um candidato a presidente aí também, temos um bom nome. Não, mas aí assim, veja só, quando a gente quer fugir desse antagonismo direita-esquerda, mas aí tu recebe uma mensagem aqui de Olivar Francisco Filho, que já foi presidente do PDT municipal. Em toda a história do PDT municipal elegeu 3 vereadores. Aí ele manda mensagem: vão trabalhar coxinhas. Esse é o tipo de esquerda que não tem como esquecer. Por que você acha que esse programa começa às 7? Porque a gente trabalha. Por isso que a gente tem que vir para cá depois do horário, fazer aqui de graça. Talvez tu nem fizesse de graça isso, ou nem tivesse competência para estar aqui. E nem isso também não deixa de ser um trabalho que nós estamos fazendo aqui. Sim, né? Exatamente. Talvez ele não tenha nem... Ele nem sabe o que é o conceito de trabalho, vai saber se ele trabalha, enfim, não sei. Eu vou te dar um palpite agora para 2018, eu ia dizer que seria um segundo turno entre Ciro e Dória. Ciro Gomes? Esse mesmo. Daí acabou. Não, acho que esse aí é que vai talvez o nome que vai unir mais a esquerda. Seria talvez o Lula, mas o Lula vai preso, né? Não, acho que até lá talvez ele não esteja. Amanhã. Já era pra ter sido ontem. Né? Mas se eu fosse dar um palpite, vamos abrir agora as apostas. Mas aí o Ciro Gomes vai no debate usar aquelas falácias dele, aquelas estatísticas que ele inventa. Ele fala bem. Não, ele tem uma boa retórica. Ele engana bem. Ele engana muito bem. O Ciro Gomes ele passou por quantos partidos? 8? Acho que foram 8 partidos, né? É, por aí. E aí esse que mandou essa mensagem aí agora, ele falou para mim durante a semana, vocês não têm um líder, mas esse é o líder que ele tem? Um cara que passou por 8 partidos. O cara que lidera uma quadrilha não deixa de ser líder, né, cara? Aquele cara que falou que lidera uma quadrilha, o Fernandinho Beiramar, né, é o líder. É o líder. Foi o Ciro Gomes que falou que ia formar uma quadrilha de juristas para sequestrar o Lula. Foi esse cara que falou? Foi ele mesmo. Foi ele? Pra salvar o Lula, né? Não foi isso? Pra salvar o Lula? Nada, rapaz, aqui não faz nada. Ele, inclusive, há um tempo atrás, ele atacou os liberais, né? Porque não vem, cadê que vem algum liberal para debater comigo sobre a escola austríaca? Eles vão tomar porrada, não tem coragem. Aí um amigo meu, inclusive, que ele é do Livres, lá em Fortaleza, Rodrigo Saraiva Marinho, falou: opa, vereador. Eu me disponho, vamos lá. E aí entrou em contato com o gabinete dele, eles chegaram a acertar a data, e o Ciro Gomes correu, né? O Ciro Gomes fugiu do debate. É um cara ridículo. Aí eu vi recentemente que ele aceitou participar de um debate. Ele falou que não tinha tempo, estava sem tempo na agenda para debates. Aí eu fui ver o mês passado, ele aceitou um debate lá se não me engano foi em Porto Alegre, que teve o evento da Uni, e ele participou de um debate fenomenal com a Luciana Genro. O que vai sair que debate que vai aparecer no lugar desse? Os dois concordam. Debate que você confronta ideias. Que eu tô falando. Eles têm medo do debate. Eles sabem que eles perdem na argumentação e eles fogem, eles correm. O Rodrigo até agora está esperando. E aí, senhor Ciro Gomes, arregão, vai aceitar ou não vai? O Ciro Gomes agora está num trabalho franco de unir a esquerda.
Ele está num trabalho que você vê, Franco, que ele faz propostas em que a esquerda tem que reformular certas ideias, certas posturas, e ele está colocando isso dessa forma, e eu vejo que ele possa criar muita força nesse campo da esquerda. Por isso que eu dei esse palpite agora, de que eu acho que para unir a esquerda seria um nome como Ciro, e por uma proposta diferente, para ser oposição a isso, não poderia ser nenhum nome dos velhos tucanos. Não teria tucanada força. não, meu Deus do céu. Teria que ser alguma coisa nova, oxigenada, que parece que o Dória expressa isso. E que na esquerda não tem, se você for pensar, o Ciro Gomes não é nada oxigenado, né? Ele é um Não, coronel não é. da política, né? Ele Mas ele é o cara mais ele inteligente passou lá. por 30 partidos, não tem fidelidade ideológica nenhuma. Nenhuma, ele é um não. espertalhão, é um Nenhuma. aproveitador. Ele é muito inteligente. Sim. E ele é o mais Mas não inteligente aproveitador. deles. Eu não tô entrando nesse mérito. Qualquer um que defende essas bandeiras está sendo ou burro ou está sendo desonesto. Que você não consegue realmente usar exemplos sérios e debater de uma forma séria esses modelos. Então, assim, ou ele é burro ou ele é muito inteligente. Eu acho que dos esquerdistas ele é o mais inteligente. Não que ele pra esteja governar, falando que a vai coisa... não que a inteligência dele vai levar o Brasil a... Não. Vai levar o Brasil para um buraco, continuar no buraco. Ele é uma inteligência no argumento. Ele vai tapar o buraco que a gente já está, né? Eu acredito que qualquer um dos nomes que venha encabeçar a esquerda, acho que até mesmo o Lula, se conseguir chegar, eles não têm capacidade de vitória. Eles não ganham, assim, eles estão com... O discurso deles está muito ultrapassado. Eles estão num outro timing da história. Eles têm aquela militância fiel de esquerda, mas se você for avaliar, eles não passam ali de 20%, 30% somado tudo, assim, aqueles realmente mais ideológicos de esquerda. E como hoje o discurso público caminha para o lado oposto, eu tenho até uma certa tranquilidade quanto a isso. Eu acho que dificilmente alguém de esquerda leva. Espero estar certo. Vamos dar uma passada aqui. A Márcia Ruth Correia Cabral, ela disse: não existe direita no Brasil, o que existe é uma profunda rejeição pela esquerda, pelo partido que levou o Brasil à bancarrota. Maicon Lopes, Bolsonaro 2018. Ai, meu Deus do céu. Márcia Ruth, novamente, ela disse: não estamos divididos, pelo contrário. Estamos falando da nós liberais, né? Ou a direita, conforme ela achar melhor, né? E aí, em resposta ali ao comentário, a Márcia Ruth disse: quem não trabalha come mortadela. É bom mortadela. É bom mortadela, né? É bom, né? E o Mas coxinha Ian também. Martins, grande Paiva. Paiva, a tua passagem pelo MBL, um dos líderes do Movimento Brasil Livre em Santa Catarina, né? Levasse quantas espetadas lá no Congresso, lá na... Quantas porradas, Tomei soco, tomei uma mochila de pedra na cabeça. Tomei aqui... O modus operandi deles é o mesmo, em qualquer lugar. Eu não divulguei, mas tive o meu nariz fraturado também lá. Então realmente foi bem complicado o negócio. Então, falando sobre o MBL, aqui em Santa Catarina eu fundei o movimento. Em 2014 eu promovi a primeira manifestação aqui em novembro de 2014. Acho que você estava presente, você foi com a gente lá, eu lembro de você lá com a gente. Começamos bem pequenos ali, poucos acreditavam no que a gente estava fazendo, porque foi logo após as eleições, né? Em outubro tivemos as eleições, a Dilma ganhou. E aí nós ficamos inconformados com isso, porque realmente... No primeiro momento, o que levou aquela movimentação às ruas foi a dúvida se realmente havia uma lisura no processo de conferência dos votos. Então isso foi o que nos movimentou. Nós ficamos assim, indignados com a decisão do Supremo ali, que decidiu que eles tinham que fazer a conferência dos votos a portas fechadas no final, né? Isso em país sério algum do mundo, isso é aceitável. Não pode. Isso no mínimo gera dúvidas e isso causa realmente turbulência. Eu acho que vou te falar que eu acho que muito do erro deles foi esse, assim, porque talvez nem tivesse acontecido, vou te falar, se realmente eles não tivessem feito isso, é bem provável que o pessoal tivesse aceitado e não tivesse feito essa movimentação toda de rua. Então o que deu start nas movimentações de rua
foi aquela indignação de achar que você está sendo enganado pelo processo eleitoral. Peraí, como assim? Vai fazer a portas fechadas com 2, 3 pessoas só que vão saber o resultado? E aquilo gerou aquela indignação. E aí nós saímos às ruas. Eu já tinha contato com o pessoal do MBL, conhecia já, não pessoalmente, mas pela internet, o Kim, o pessoal, o Holiday. O Holiday veio depois. O Osterman, que foi um dos fundadores também. Hoje, o presidente estadual do partido do PSL do Livres em Porto Alegre, o Fábio Osterman, foi candidato a prefeito lá também, nessa última eleição. E ele foi quem entrou em contato. Pai, você não quer organizar aí as manifestações de Floripa? Eu falei, cara, faço. Eu nunca tinha feito. Eu disse, tá bom, vamos ver o que a gente pode fazer. E conseguimos, a gente conseguiu contato com os amigos lá. Fizemos a manifestação. E aí começou. Com 30 pessoas, depois 300. Depois deu 35 mil. E a última foi 100 mil pessoas lá na Beira-Mar, em Florianópolis. Nessa eu fui. Eu e o Sérgio tava fomos. muita gente. Eu acho que nessa última eu fui no caminhão, ou não? Não foi nessa, foi... Não. Foi na Foi dos a 50? Não, Foi a que cara, eu aquilo fui. é de arrepiar, cara. Ficar lá em cima, lá no caminhão, lá, me deu louco. É impressionante, você não viu o fim das pessoas assim, é impressionante. A própria polícia ficou abismada, eles não fugiu do controle, porque a nossa ideia era fechar uma pista só e acabaram fechando as duas, e trancou tudo, vinha gente tudo contra lado, a polícia não conseguia mais organizar nada, falei, deixa eu correr, fazer o quê? E foi a maior manifestação da história do nosso estado, foi dia 13 de março de 2016. E essa foi a manifestação derradeira, que aí daquela manifestação, Brasília viu que, olha, não dá, Dilma não pode mais permanecer no cargo, né? Porque vinha um discurso de que estava morrendo na pauta. Porque nós tivemos uma manifestação forte em março de 2015, fizemos uma abril quase igual, mas a mídia começou a vender que estava diminuindo, enfraquecendo. Fizemos uma em agosto de 2016 também, já vinha numa diminuição. E aí começou-se a vender o discurso de que a população não queria mais o impeachment, que estava morrendo a pauta. E aí em março de 2016 veio para mostrar que não. Aí foi a maior de todas. Acabou. Ou vocês tiram essa presidente ou o negócio não vai ficar legal. E aí a gente conseguiu o nosso intuito, né? O impeachment. Eu passei 3 meses lá em Brasília durante o processo de impeachment, né? Abandonei tudo que tinha que fazer aqui, fui para lá, fiquei lá na loucura mesmo. Mas deu certo, foi um trabalho que eu tenho muito orgulho de ter participado, de ter trabalhado. Como você falou, eu fiquei lá, nós tivemos vários percalços enquanto eu estive acampado lá em frente ao Congresso Nacional. Nós fizemos algo que na história do país é inédito. Nunca nenhum movimento conseguiu acampar ali onde nós acampamos, né? Do lado do espelho d'água, realmente. Nunca no antes Congresso. na história Nunca antes na história desse país. Graças a isso aí, ó. Foi. E antes mesmo da gente conseguir fazer isso, a gente conversava com os deputados, vocês não vão conseguir isso, cara, não existe isso, não tem como. E a gente conseguiu, batalhando, e deu certo. E isso foi algo que realmente fez eles começarem a pensar, as pessoas estão acampadas lá na porta do Congresso, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Queira ou não queira, a pressão física mesmo é uma coisa que incomoda demais. Por isso que eles estão em Brasília, que é longe de tudo, né? Porque a presença da população física ali na cara deles incomoda. Foi muito bem projetado, né? Se a capital do Brasil fosse no centro-oeste, desculpa, no sudeste, pegasse toda essa massa, São Paulo, Minas, Já não tá Rio de Janeiro, eu acho que o Brasil não estaria desse jeito. E eu senti bastante em Brasília que a população lá realmente ela não é engajada politicamente. Nas manifestações lá que nós fizemos, em Florianópolis, que é uma cidade infinitamente menor, deu muito mais gente. Então, talvez muito por conta de lá, a gente tem muito funcionário público, né? Que estão acomodados em seus cargos, né? Enfim. Estão ocupados, não conseguem sair, né? Eu estou aqui trabalhando, estou aqui defendendo outra coisa. Então, mas aí realmente servidor público, mas estou aqui. Eles não se movimentam. A gente chamava, convocava, o pessoal ia, mas muito pouco, né? Porque realmente tivesse uma população lá que realmente reivindicasse, eu acho que Brasília não seria o que é hoje. Nós teríamos realmente um país muito melhor se essa pressão física, pessoal mesmo, se a gente fosse mais intensa lá em Brasília. Aquela vez que em 2013 deu aquela manifestação gigante que eles tomaram o Congresso, aquilo para eles foi o fim do mundo, né? Ai meu Deus, e agora? Mas mesmo assim conseguiram embarrigar, né? Foi linda aquela. A Dilma conseguiu, vamos fazer um referendo, aí mudou a gente conversou.
Mas eles ficaram apavorados, porque eles viram a população ali balançando as portas deles ali, querendo entrar e engolir eles. E eles realmente ficaram preocupados, né? Então a gente vai... E agora nós temos uma nova manifestação marcada aí, agora pro dia 26 de março, né? Na minha opinião, aí ela tá muito difusa, as pautas não estão muito bem definidas, assim. E assim, eu acho, na minha opinião pessoal, que não tem mais aquele clamor forte que tinha com relação ao impeachment, né? Então eu creio que vai ser uma manifestação grande, mas eu acho que não vai ter a força das que tiveram ano passado. Tomara que eu esteja errado, eu quero realmente que a população vá em peso às ruas para continuar a pressão. Mas eu acho que as pautas estão meio que difusas, né? Então isso embanando um pouquinho. Né? Vamos falar sobre isso. José Arlindo Júnior. Olha o barbudo Paiva, terror dos esquerdistas juvenis. Daniel Toiler. Alexandre Paiva lembra dos esquerdistas no Ticem aquela vez? O Daniel é um amigo nosso lá de Floripa, ele participou com a gente também do início lá das manifestações. Nós estávamos panfletando ali no Ticem para as manifestações e o pessoal da esquerda não admite isso, só eles querem panfletar, né? Eles acham que eles têm um monopólio das ruas, né? Eles achavam que eles tinham um monopólio das ruas. Eles tinham, é verdade, realmente. Hoje não tem mais. O pessoal deve estar meio perdido na poeira, né, cara? Esse pessoal deve estar meio desnorteado, né? A Glicélia dizendo que participou lá também em Florianópolis. O Mário Teixeira Filho, aqui de Bituba, né? Ele hoje é PMDB, era PDT. Ele diz, até na ditadura os movimentos acampavam em frente ao Congresso Nacional, enfrentando o Newton Cruz. Mas era a esquerda que estava lá, não era? Era sempre a esquerda que estava lá. Acampamento não para você dormir. Você até podia acampar, ficar um dia, mas ficar, como nós ficamos 40 dias acampados, eu circulando ali, conversando com os deputados que tinham 20 anos, 30 anos lá na casa. Cara, vocês estão loucos, vocês não vão conseguir, isso nunca aconteceu. O pessoal fica aí e tal, mas já sai no dia seguinte, enfim. Mas como a gente fez ali, a gente fez uma casa ali, tinha banheiro químico na porta da... O pior é que era um banheiro químico que não era recolhido. Os dejetos e aquele cheiro maravilhoso. Os deputados chegavam e aquele odor maravilhoso. Foi o Ocupa Brasília? Ocupa Brasília, foi. Ocupa Brasília, exato, né? Até hoje eles têm a página no Facebook. Eu acompanhei bastante o movimento deles. E foi bacana, assim, a gente tem mais... O pessoal ia lá, dava água, comida pro pessoal que... Nós tivemos muito apoio da população nesse sentido, assim. Sobrou, inclusive, no final, nós doamos para algumas entidades carentes da região. Nós recebemos muito alimento, muito material de limpeza, assim, né? E a gente depois, quando terminou, a gente doou também para as pessoas, lá, algumas entidades carentes de Brasília, né? Foi bem bacana. Que a gente quer mudança, né? Porque assim, eu acho que esse começo, né, de mudança é natural que todos estejam assim tão alvoroçados e não tenha unidade ainda. Que isso vai amadurecer, eu acho que vai pouco tempo de conversa sobre essas novas ideias, coisas que não tinham. Era um monólogo, nós tínhamos um monólogo, agora nós temos a outra face da moeda. E ainda isso é só o começo ainda. É a longo prazo. O que eu vejo, a gente falou há pouco, no começo do programa, que muito da política brasileira é feita em cima da pessoa, né? Ou seja, personificando, né? Não em torno de ideias, mas em torno de personificar numa pessoa que ela pode ser a solução ou que ela pode ser o problema. Talvez conseguimos juntar mais gente em torno do impeachment, porque de certa forma personificava em cima de uma pessoa, né? Ou seja, temos que tirar ela de lá, ela é o problema. A partir do que se tirou ela, e agora, quem é o problema? Era isso que eu queria voltar no tema, justamente. Por que o sistema político, né? Qual é a tua opinião a respeito? Por que esse movimento pode não... Dia 26 de março pode não ter tantas pessoas nas ruas? O que houve? Simplesmente o foco era aquele, acabou, não tem... Não, então, assim, a minha opinião é o seguinte. Na questão do impeachment, realmente, como ele falou, assim, tinha a Dilma Rousseff que estava... digamos assim, que personificava esses problemas todos, né? Que nós sabíamos que tinha uma questão muito séria, que era o projeto de poder do PT, né? E isso foi uma das coisas que motivou demais as pessoas. Elas abriram os olhos com relação a um projeto de poder
E eles começaram a olhar lá na frente o que poderia se tornar se aquilo realmente se concretizasse. A Venezuela ajudou um pouco A nisso? Venezuela ajudou demais. As pessoas viram, né, que tipo assim, aqui todos os políticos que faziam parte desse governo, todos aqueles integrantes, batiam palma pro que era feito lá na Venezuela. E hoje nós vemos o que acontece na Venezuela. As pessoas não têm o que comer lá na Venezuela. Estão vindo pro Brasil agora, em grande número, porque eles estão fugindo da miséria, que é esse projeto de poder deles. É um projeto centralizador, que expande o Estado, o poder do Estado, o controle em cima da vida das pessoas, o controle sobre as empresas. Eles têm mercados estatais, é uma coisa absurda você imaginar isso. E eles conseguem fazer faltar comida, eles não conseguem... Papel higiênico. Exato, nós estamos falando sobre a saúde e educação, eles não conseguem. Imagina se você cria o Ministério da Comida. Não vai funcionar, vai faltar comida, entendeu? Então não adianta você imaginar que o governo pode dar conta disso. E é o que estava sendo feito na Venezuela. E a população abriu os olhos e falou, não, chega, não vamos deixar chegar nesse ponto. Né? Eu discordo um pouco desse ponto de vista. Tá? Eu não sou tão otimista. Eu sou o pessimista do grupo, não adianta. Eu lido com pessoas do público em geral, assim. Então eu converso, às vezes eu puxo um pouco esse assunto. E o que eu vejo das pessoas, do sentimento que elas têm, é nitidamente assim, ó. Na época do Lula estávamos bem. Agora não. Tá? Eu acho que realmente se personificou esse mal-estar em cima da Dilma. Nós debatemos isso no nosso último programa de sábado, Alexandre. Mas a percepção das pessoas não vai até esse entendimento do mecanismo. É essa a minha preocupação. Porque nitidamente o que está na cabeça delas é como elas estavam em determinada época e como ficaram depois ou como estavam antes. Elas não têm uma análise. Pode ser que tenham perdido o link, né? Sabendo, eles não conseguem fazer que. Não, nós sabemos. Não, mas essas pessoas não encontram o link, elas acham que é desconectado. Elas Dilma e Lula. Não se tem são coisas independentes. Uma capacidade de entender o diálogo de que uma coisa causa a outra, entende? Porque nós sabemos nitidamente que a época que o Lula estava lá era ótima. Só que o que ele estava fazendo era desconstruindo aquilo que estava construído, que só foi se manifestar muito tempo depois. Né? Mas para você ter um entendimento desse mecanismo, é uma coisa que as pessoas que deveriam formar opinião não sabem. Elas não sabem entender esse mecanismo. Por isso que eu acho que é um pouco otimismo pensar que as pessoas entenderam o que aconteceu lá fora. As pessoas não entenderam. As pessoas entendem que aquelas pessoas estão passando necessidade, mas não sabem direito o porquê isso acontece. A necessidade escraviza. Se vier alguém falando, nós vamos fazer isso, eu vou fazer isso e aquilo, e vou fazer diferente para mudar, e vou dar para vocês o que vocês precisam, provavelmente elas vão aceitar. Não é à toa de que saiu a pesquisa em que o Lula espontaneamente lidera o pleito, esse pleito teórico. Uhum. Ou seja, é esse sentimento que as pessoas têm de que naquela época era bom. Como você vai desfazer isso? Esse é o maior desafio. Porque fundamentalmente, nós já falamos isso em programa, que o que a gente propõe é meio cada um cuidar da sua vida, né? E a pessoa não quer isso. Tá entendendo? Como é que você vai traduzir isso pro tiozinho aquele mais antigo que passou por tudo isso aí, de que agora eles vão ter que fazer diferente, vai ter que ser cada um por si. Entende? A gente sabe que isso surte os melhores efeitos. Mas como trazer isso para um nível de entendimento? E esse é o X da questão, de que se a gente não começar a pensar seriamente nisso, vai acabar ali na frente o projeto. Porque pega alguém que assume com conceitos liberais e vai aplicar isso a fundo mesmo, vai tentar aplicar de uma forma adequada e rápida para sanar o problema, o primeiro impacto vai ser negativo. Como você se recupera disso? Eu entendi o seu ponto de vista, assim, como você falou, a gente diverge talvez nesse ponto de vista. Eu sou mais otimista, eu acredito que realmente, tipo assim, ó, hoje em dia a internet é uma ferramenta que
que ajudou muito nessa mudança. Antigamente você era direcionado a 2 ou 3 canais grandes de TV, de jornal, Estadão, Folha. Aí um tinha uma opinião, tinha outra, muito próximo, né, uma da outra. Agora você tem um equipamento que é um notebook ou um celular, por exemplo, no seu bolso, que você pode se informar por diversas fontes, né? Você tem uma gama muito grande de informações e as pessoas estão sim lendo. Eu sou otimista nesse sentido que as pessoas estão realmente assim, ó, aquela massa crítica está crescendo. A massa crítica está aumentando bastante em decorrência da internet. Então eles estão vendo o que está acontecendo nos países do lado. Eles começaram a perceber a estratégia do governo brasileiro, quando, por exemplo, você vê que falta tudo, e aí eles pegam e liberam dinheiro para construir um porto lá em Cuba, um contrato que você não pode ver quais são as cláusulas, você nem sabe, eles deram de graça aquilo pro cara sem a perder de vista. Sigilo de 25 anos para que você veja. Como é que pode? As pessoas começaram a ver, peraí, como assim? Eu quero aqui botar minha filha numa creche aqui, não tem. Ah, não tem dinheiro para fazer creche. Como não tem dinheiro para fazer creche? Tem dinheiro para fazer ponte lá em Cuba? Então as pessoas começaram a pensar assim, óbvio que você colocar muito raso o debate, não é exatamente isso, mas no entendimento dessa pessoa que não é muito linkada com política, isso cria conexões na cabeça da pessoa que ela começa a se perguntar, peraí, então alguma coisa está errada. E elas, sabe, aquele sentimento ficou recogitando, você via escândalo atrás de escândalo, atrás de escândalo, até a hora que explodiu. A pessoa falou, não, chega, isso aqui vai ter que mudar agora. Porque eu mesmo lembro que eu ficava revoltado vendo as notícias, e aí eu pensava, caramba, ninguém faz nada. Esses caras estão lá deitando e rolando e ninguém faz nada. Sabe? E isso eu percebi hoje que as pessoas não estão mais engolindo isso. Eles veem as coisas acontecendo, eles vão lá e eles reclamam e eles vão atrás da solução, atrás de mudar. Então eu sou bem otimista com relação a isso. Eu acho que a gente tem um caminho muito, muito bacana para o nosso país. Até nisso a internet nos ajudou, né? Porque a gente acessa a página do Senado, a página da Câmara pelo Facebook. Quando eles disponibilizam algum tema lá que não está assim, de acordo, o pessoal participa. O pessoal vai lá e dá o recado. Exatamente. E muitas ações que foram feitas na Câmara, que eles queriam aprovar um projeto, e o pessoal participou tanto pelo Facebook que eles mudaram de opinião no outro dia. Muita coisa a gente está conseguindo simplesmente por estar presente e prestando atenção neles. Eles sabem que a gente está de olho. E eles mesmos, assim, ó, esses pré-históricos, porque para mim os que estão lá são pré-históricos, eles precisam ser trocados. Então é essa nova geração que está tendo contato agora com essas informações que vão substituir. Eu não sou pessimista, eu sou realista. Eu acredito que vai existir mudança. Não a curto prazo como eu gostaria, mas a longo prazo. Eu acho que a mudança que houve, ela foi muito rápida. Por mais pessimismo que a gente tenha, né, mas eu vejo que houve uma reação rápida, né? Justamente esse negócio, a esquerda tinha o monopólio das ruas. Mas foi quando a água bateu na bunda. Exatamente, quando a água tá todo mundo aí indo pro brejo, né? E aí, né, necessidade. Alexandre Paiva, uma pergunta aqui do Mário Teixeira Filho, aqui de Mituba, né, que hoje ele está no PMDB. Ele diz aí, quem financiou o MBL? Fala sobre o pato da Fiesp. Cara, essa questão do financiamento aí é complicado, as pessoas realmente não acreditam. Eu passei 3 meses em Brasília, graças à doação de amigos mesmo. E assim, eu creio que tem gente que está assistindo. Eu fui um dos que colaborou, né, com o MBL aqui nos movimentos que teve ali de depositar dinheiro. O Sérgio sabe, nós entrávamos em contato um por um, ó, a gente vai custar tanto, cada um dá uma cota para ajudar. Então assim, fala-se muito que recebemos apoio de partidos, recebemos apoio da Fiesp, por exemplo. Eu vou contar uma história aqui, o que a Fiesp deu pra gente.
A gente tava em Brasília, a Fiesp levou o pato deles lá em Brasília. E tinha o pessoal da CUT que queria furar o boneco o pato. O pato. E aí tivemos que dormir do lado do pato. Eu passei uma noite lá naquela desgraça, aquele pato lá, fazendo a segurança do pato. Então é isso que a Fiesp deu pra gente, eu trabalho. Porque dinheiro mesmo não veio. E aí, cara, é impressionante o pessoal falar isso que a gente recebeu, porque realmente, cara, inclusive questionam porque vazou um áudio de um dos coordenadores do MBL, onde ele fala que houve. O que houve foi o seguinte: os partidos, na véspera daquela última manifestação, de março de 2016, eles se propuseram a ajudar. Como? Pagando panfletos. Não mandaram dinheiro pra gente, eles mandaram o panfleto. Eles mandaram imprimiram bastante. Uma gráfica deles. Foram milhões né, foram milhões. Isso é o partido PMDB, PSDB, DEM. Esses partidos fizeram um rateio. Não, vamos lá dar para esses moleques lá. Eles têm a mão de obra. Então a gente entra com ajuda com os panfletos. Mas dinheiro não veio, né? Então assim, não teve financiamento. Realmente não teve. Quem ajudou foram os amigos, foram a gente pedir, teve um crowdfunding, que é um financiamento para internet. Cara, e isso é uma coisa que eu tenho orgulho de dizer, realmente não tem. A gente ia realmente de... Tu me passou um link desse, uma conta lá, que eu depositei uma grana. Não foi pra mim, não foi pra mim. Não, tu passou, o pessoal lá do... Sim, fazendo o movimento. Sim, não, aí fazia esse crowdfunding, conversava com alguns amigos, vamos ajudar, aí um pedia pro outro, aí o pessoal ajudava. Não, mas o interessante assim, pra arrumar dinheiro, pra tirar gente da cadeia, pagar fiança lá pra aqueles corruptos lá, aí pode. Não, impressionante. A gente quer seguir o trabalho, por exemplo, eu sou uma pessoa que atua bastante. Quem me acompanha sabe, eu tô direto incomodando político pra todo lado. E o pessoal fala, cara, cria um canal aí pra gente depositar dinheiro pra você, pra te ajudar, porque eu vejo você e não sei como é que você tá fazendo. E realmente seria muito bom se isso acontecesse, mas o meu intuito não é ganhar dinheiro, enfim, eu tenho meu trabalho, enfim, a gente se vira como pode e continua o nosso trabalho no que a gente acredita, né, pensando realmente que as coisas podem ser diferentes e as pessoas vão pensar aí, enfim, besteira que for, porque geralmente eles querem arrumar alguma forma de criticar, né, o teu trabalho. E a gente já está escolado quanto a isso, a gente deixa falar e dá risada, a gente fala. Na época do MBL surgiu até aquela história de que a gente era financiado pelos irmãos Koch, né? CIA, a gente era treinado pela CIA. Fomos treinados pela CIA. Até o Moro foi treinado pela CIA. A gente fez até uma carteirinha da CIA, assim, tá, da CIA, cara. Entendeu? Então, quer dizer, a gente entra na brincadeira, porque realmente, cara, não tem... O que seria de nós sem um bom humor? Então, exatamente. E eu te falo que, olha, se a gente conseguiu tudo que conseguiu sem apoio, eu fiquei imaginando se a gente tivesse realmente apoio, assim, com a força que a gente tinha. Com a força, assim, com a garra que a gente tinha, com o pessoal que a gente tinha, cara, se a gente realmente tivesse algum apoio, se tivesse 1% que o MST recebe, né? Exatamente, se tivesse 1% do que eles recebem, cara, a gente tinha feito muito mais. O Renan Calheiros não estava mais lá, não tava mais lá onde ele estava. Se tivesse um pouco do que a CUT arrecada dos sindicalistas, né, das pessoas que são filiadas a sindicatos sem querer, como eu, né? Então, a Fiesp realmente só encheu o saco. Já vou passar a palavra aqui, para o Alexandre. O Daniel Tollier, acho que é assim que se pronuncia. Democracia é a vontade da maioria. Levando esse fato em consideração, a vontade da maioria está sempre correta. Como corrigir esse erro? Eu acho que isso a gente sabe que, né, que às vezes a maioria erra, né? Às vezes não. Às vezes sempre, né? A maioria. Bom, às vezes... Nosso caso aqui, que vê um exemplo que deu certo. Digamos que a democracia é o menos ruim do sistema. É o menos ruim do sistema, não encontramos ainda algo melhor, vamos ficar por aí. A Maria Cristina Mota, que é lá de, eu sempre esqueço de onde ela é. Minas Gerais. Minas Gerais. A internet é uma ferramenta contra ideais opressivos, contra ditaduras e para o esclarecimento de liberalismo econômico. E a internet, é importante se diga, nós devemos preservar, porque o governo, eles tentam ao máximo controlar, né? Eles sempre querem, inventando uma desculpa, né? De alguma forma, eles querem limitar o acesso, porque eles veem o que é uma página forte de internet, o barulho que faz. Hoje em dia, você vê aí páginas desses movimentos que eles dão 10 vezes mais visualizações do que uma Folha de São Paulo, que o Estadão. Eles estão vendo que a internet está dominando esse campo de
ideias, de debates, né? E eles vão tentar ao máximo controlar isso. A gente tem que estar com o olho atento, bastante esperto com relação a isso, né? Para que não permitamos que isso aconteça, né? Alexandre, vai outra pergunta. Você falaram aqui dos movimentos, né? E sempre falam desse financiamento, né? É polêmico isso, mas nunca provam nada. Engraçado. Pois é. É o próprio Arthur do canal Mamãe Falei, chegaram a agredi-lo na rua e disseram: quem financia vocês? E aí ele perguntou: não, já que tu sabe, me fala, né? E aí ninguém prova nada. Então esses movimentos políticos, como os Estudantes pela Liberdade, que surgiram lá nos Estados Unidos, né? O Tea Party no Partido Republicano, qual é a influência deles aqui no Livres e qual é a influência do Livres nesses movimentos, principalmente em universidades? A gente vê na UFSC, por exemplo, como tu mesmo falaste, né? Antes era dominada por esquerdista, e hoje, se tu for no grupo da UFSC no Facebook, é só libertário, é liberal. Eu acho que é fundamental esse trabalho dos think tanks de estudo, né? Então eu tenho amigos diversos que eles participam de grupos. Eu mesmo participo, toda segunda-feira temos uma confraria de ideias que Nós já tivemos lá. Estiveram lá, exatamente. Onde você debate, né, ideias, você faz leitura de livros, discute sobre aquilo que a gente leu. E isso nas universidades tem sido feito em diversos lugares do país. E isso sim tem causado uma revolução. Nós vemos assim, que hoje em dia já não se observa mais geralmente quem é do espectro de esquerda era tido como cara legal, cara cool, cara, né, é descolado ser descolado. E hoje aquela juventude está chegando e vendo aqueles caras, não. Eu acho que são sinais realmente de troca de geração mesmo. É aquela coisa quando você esse cara de esquerda via aquele pai dele, aquela mãe dele que era de direita, que era conservador, e achava feio. Então a molecada tá vendo hoje esses pais que hoje são de esquerda, eles estão achando aquilo ali. Sempre assim, os filhos vão querer ir contra o que o pai tá fazendo. Então, pro bem ou pro mal, realmente nós estamos num momento bom nesse sentido, mesmo porque ainda, a molecadinha tá vendo que esse pessoal da esquerda aí não é legal, não é cool, entendeu? Então eles não querem ser assim. Porque assim, é interessante se você observar esse exemplo de quando a gente era novo, geralmente os mais velhos é aqueles que ditavam as regras, né? Então o jovem não gosta que ditem regras para eles. Hoje em dia, quem dita as regras para os jovens são esses esquerdistas. Eles dizem o que você deve falar, o que você deve pensar. Eles têm aquele policiamento do pensamento que o jovem detesta. A juventude eu quero pensar com a minha cabeça, cara. Tipo assim, não, você não pode falar isso. A palavra... Nós tivemos agora esse dia recentemente aquela questão da moça que usou o turbante. Sabe, isso é impor uma regra. Eu não quero que você me imponha. Você quer você pensar desse jeito, você pensa. Agora não me obriga a pensar igual. E eu acho que isso é muito bom para o discurso liberal, porque a gente defende realmente essa liberdade. A liberdade de expressão deve ser respeitada em todas as instâncias. Você deve ter a liberdade de usar o turbante se você quiser. Você tem a liberdade de se criticar também. Agora você aguente aquela pressão social que vai vir, porque realmente ninguém gosta o pessoal não gosta de ser controlado, ninguém gosta que digam pra você o que você deve e o que você não deve fazer. E hoje o pessoal de esquerda é muito assim, eles querem te ditar o que você deve fazer, o que você deve pensar. Eles são os donos da verdade, eles são aqueles pais antigamente que diziam o que era o certo e errado. E hoje esse pessoal é mal visto muito por conta disso, na minha opinião. Quando surge um pensamento de direita, seja liberal, seja conservadora, numa universidade, eles partem pro pior argumento, que é justamente a agressão, porque eles não conseguem te ganhar na ideia, no debate. Eles não têm... E existe uma coisa muito ruim acontecendo no debate público, que eles inventaram, tem até um nome, que chama silenciamento. Eu tive num debate, lembra aquela época que estava dando aquela questão da molecada de invadir Sim. as universidades? E aí eu fui num debate na Assembleia Legislativa, lá em Florianópolis, onde esteve presente o pessoal do MEC para discutir a reforma do ensino médio. E aí foi toda aquela molecadinha, a juventude do PT, a UNE, o Levante Popular, toda aquela bandeirinha, tudo quanto era... Vermelho de tudo quanto era tom. Vermelho. Tudo quanto era tom de vermelho. Exatamente. E aí é impressionante, que aí eles falam, aí quem eles querem ouvir, eles fazem silêncio. Aí quando ia falar alguém que eles não queriam ouvir, eles vaiavam, eles ficavam xingando de fascista, golpista. Aí diversas pessoas não puderam se manifestar. Eles foram calados.
Então isso no debate é assim, ó, é infantilizar o debate público. Eles entram naquela zona de conforto onde o que eles pensam é o certo e o que você pensa, se é contrário ao que eu penso, não deve nem ser ouvido. Você cala a sua boca. Existe um nome que é silenciamento. Ele já tem uma combinada, é esse. E o cara do MEC ficou bravo, levantou e foi embora. E aí eles depois ficaram acusando ele de covarde, ter fugido do debate. Cara, é absurdo isso. Eu comentei no meu perfil, cara, é doente isso. Mas é o que eles utilizam, né? O cara ficou 10, 15 minutos parado, esperando eles pararem de gritar. Eles não pararam, o cara levantou e foi embora. Aí eles ficaram revoltados, dizendo que ele fugiu do debate. Ah, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, a gente tem que mudar isso. Né? Esse conceito é ultrapassado, é você querer impor a sua opinião acima da dos outros. Eu vejo aqui, ó, o Marinho, né, o Mário Teixeira Filho, ele se manifestou em 2 programas, né? Esse é o segundo que ele se manifesta. Ele vem aqui, ele posta a pergunta dele, manda a mensagem dele, né? Sem agressão, ao contrário do ex-colega de partido dele que, né, veio aqui e falou uma coisa, como é aquela brincadeira de jogar xadrez com pombo, né? Aí o pombo faz aquilo e depois vai embora. Então, esse tem que ser o debate, né, de realmente querer discutir, né? Evidentemente que aqui a nossa opinião, né, já foi dito aqui em outros programas, aqui no rádio, nós defendemos um lado. Pronto. Nós não estamos enganando ninguém. Isso é o que a gente defende. Pronto. Agora, se querem ser enganados por outras pessoas, o problema é de vocês. É impressionante que eles podem até te criticar de você defender o liberalismo, mas duvido que algum deles aceitava participar de um debate aqui. É difícil. Eu tive um pessoal de uma universidade lá em Florianópolis, lá, que me convidou para um debate e chamaram uma dessas lideranças aí, desse pessoalzinho que teve no Ocupa, né? Ocupa UFSC. Eles não aceitam o debate. Eles falam que com fascista não se discute. Quem é o fascista? Exatamente, entendeu? Então, assim, é absurdo. É tipo algo que você realmente fica... E isso, eu vou te falar, para nós é bom. Que as pessoas estão observando isso. As pessoas veem quem está disposto a conversar e quem não está. E geralmente as pessoas que fogem do debate é porque a pessoa realmente está com medo, não tem argumento, ou está errado. E sabe que está errado. Então, acho que para nós isso também é positivo. Vamos falar um pouco da eleição 2018? Vamos Estamos aí com poucos minutos aí para finalizar. Livres 2018, candidatos. Existem pelo menos... não acredito que já tem alguns nomes, acho que agora que o partido vai começar a se organizar e tal, mas existe alguma pretensão de lançar candidato a presidente da República? Então, eu vou falar já aqui no âmbito estadual, né, como coordenador, como presidente estadual, nós pretendemos formar o maior número de bases possível e pretendemos sim lançar candidatos para deputado estadual e deputado federal. Já no âmbito nacional, aí vamos ter que fazer uma convenção, né, para decidir isso, mas o que a gente ouve de conversas internas ali em grupos de lideranças aí do partido é que sim, existe uma grande possibilidade de termos candidato próprio à presidência, assim como tivemos candidato próprio a prefeito em Porto Alegre, foi o Fábio Osterman. Pretendemos sim ter candidato próprio à presidência. Aqui no estado nós estamos discutindo já, algumas pessoas nos procuraram, mas aí tem que ser bem conversado, né? Então existem pessoas que estão querendo também que nós lancemos candidato a governo também. Mas a gente, como eu te falei, nós estamos acabando de estrear, né? Nós temos aí 1 ano e meio praticamente até as eleições. Maria Cristina Mota disse, sem coligação, por favor. A nossa ideia é essa, mas para isso a gente precisa realmente que o partido seja muito forte, muito grande, com uma chapa cheia, realmente depende de bastante candidato. A minha ideia realmente é não coligar. Vamos ver se isso vai ser possível, né? Porque nós temos uma enorme dificuldade para construir o partido. Contamos com o apoio de todos vocês aqui em Imbituba também, para que possamos, quem sabe, ter um deputado estadual, quem sabe, aqui de Imbituba aqui. É uma grande possibilidade, né? Vamos trabalhar forte para isso. Então a gente quer trabalhar nessa linha e vamos fazer de tudo para que possamos conseguir atingir esse objetivo. Voltando ali na questão Bolsonaro, a gente já falou aqui várias vezes, não temos ele como alguém de direita ou liberal. Liberal então nem se fala, né? Não é de Posso jeito comentar nenhum. um pouco sobre o Bolsonaro? Pode. Eu tô afim de comentar sobre o Bolsonaro. Não, é porque estão pichando ele, cara, como um deus da direita. Não pode falar mal do Bolsonaro, não pode fazer uma crítica que tu é de esquerda agora.
Eu fui xingado agora mesmo, recentemente, né? Porque eu falei que o Bolsonaro não era uma opção boa para 2018. O que eu fui chamado? De esquerdinha, né? Enfim, esticamente isso aqui que não vale nem a pena falar. Mas enfim. O problema do Bolsonaro, cara, é que ele é extremamente estatista. O cara chega a defender a imposição de valor moral, sabe? Determinados comportamentos são aceitáveis, outros não. Quem é ele para dizer que determinado comportamento é aceitável, né? Os indivíduos que fazem isso, né? Então, é um cara que é contra, por exemplo, privatização, né? Ele é a favor de estatal de nióbio no Brasil. E picharam o cara como sendo de direita liberal, sabe? Um cara que é a favor de monopólio, que é a favor de militarismo em escola, por exemplo. É um cara liberal. Com relação ao Bolsonaro, assim, eu o conheci pessoalmente lá em Brasília, conheci o filho dele também. Enquanto pessoas assim, são pessoas bacanas, você conversar assim, pessoas que te dão atenção, conversam, enfim, afinal, é político, né? E vai muito naquela linha que eu te falava aqui agora há pouco, que infantilizou-se demais o debate político, né? E o brasileiro, até por essa cultura de esperar do Estado uma solução, ele espera sim ainda um salvador da pátria, né? É um salvador da pátria de polo trocado, que antes era o Lula, né? O salvador da pátria, vai vir o Lula, vai salvar, vai resolver. É um messianismo exato, eterno, então, né? É isso que a gente tem que trabalhar para mudar o conceito das pessoas, exato, que assim, ó, não tenha político de estimação. Ele não é salvador da pátria, ele não é perfeito, ele é, assim, ó, até dentro do espectro que é colocado, ele diverge de diversas coisas. Ele recentemente deu uma declaração que eu achei absurda sobre a questão do Estado laico. Ele disse que não, que o Brasil é um Estado, tem que ser um Estado cristão. Então, quer dizer, assim, não que eu tenha nada contra cristãos, mas realmente você não pode, não estamos mais, nós estamos no século XXI, onde nós temos aí um exemplo de países que são controlados pela região lá no Estado Islâmico. Enfim, nem vamos partir para esse debate que é longo também. Mas o que eu digo é o seguinte, sabe, são declarações como essa, como por exemplo outra que ele deu também, de que a maioria deve se impor sobre a minoria tem que aceitar. Então essa palavra imposição sair da boca dele já demonstra muito do que ele é. Ele é um coletivista. É coletivista, ele quer impor. O inverso do que é a esquerda, e o ruim é que tem muitas pessoas que realmente querem isso. Isso que eu percebo em debates assim na internet. Eles querem que tenha alguém que imponha o que ele pensa. Eu quero que realmente seja assim. Porque ele está no lado que ele vai beneficiar ele. Né? Exato, então ele defende aquilo, não, eu estou nesse grupo que ele defende, então eu vou o meu sonho é que nós chegamos que nós cheguemos em um ponto onde todos percebem que realmente não se pode impor ao outro o que é melhor. O que é melhor é bom para você, para mim não pode ser, e vice-versa. E o Livres tem um trabalho nessa linha muito forte, que é justamente isso, é deixar o indivíduo decidir o que é melhor para a vida dele. Não é o Estado que vai dizer com quem ele tem que casar, não é o Estado que vai dizer que região que ele tem que seguir. Então é esse tipo de debate político que eu espero no nosso país, e eu acho que o nosso partido tem um trabalho muito bom nessa linha, de inserir no debate público essa visão, que até então a gente não tinha. A gente sempre tinha aquela pessoa que era o direitão, o esquerdão, enfim, não, pera gente, não é bem por aí, vamos conversar. Era sempre extremo, né? Vamos debater, debate de ideias, né? E uma coisa assim que eu acho fundamental que nós temos que trabalhar, e o partido realmente eu vejo que não é consenso, mas realmente é nessa linha que está caminhando a maioria, é de nós discutirmos com bastante profundidade a questão do federalismo. Nós temos sim que trabalhar numa linha de deixar autonomia para os estados. O que é que o Guilherme franziu a testa lá? Sim, o Pacto Federativo O Pacto Federativo tem que ser revisto, na nossa opinião. Realmente é uma Esse é um dos maiores erros históricos da implantação do nosso país. Né? Agora, mexer nisso é assumir uma postura. É complicado. Como é que você vai negociar com o inquilino uma mudança no aluguel sem rachar o contrato, sem ameaçar rachar o contrato, né? O que eu penso você não entra numa negociação dessas simplesmente dizendo assim, você aceita? Não, tá, então tá bom. O legal é que quanto mais inquilino reclamar, melhor, né? Então a quantidade de inquilinos é que vai fazer a diferença nesse momento. Então é você levar o debate, você
colocar opções, porque o brasileiro nunca teve assim. Mas eu acho que essa Ideia é nesse sentido, uma questão do federalismo, eu acho que é mais na questão de tributária, Alexandre. Né? Exato. Mais recursos no exemplo, Estado. Central, por tudo exemplo, tá toda- Mas aí então, a maioria vai aceitar. A maioria aceita isso. Qual a maioria? A maioria da população ela aceita que tem que ter mais dinheiro, deixar mais dinheiro nos estados do que Você vive na em Brasília. cidade, você não vive em Brasília, né? Então as pessoas sabem disso. Eu não Sim. sei. Eu não sei muito de. É o lado pessimista do Guilherme. É lado pessimista aí, cara. Porque a maioria usufrui, de uma certa forma, dessa forma de federalismo. Tem Eu também não. Sério? a distribuição. Como é que é o mapa da distribuição da arrecadação? 64% fica com a União. Sim, mas eu estou dizendo assim, por exemplo, em determinados estados. Quem são os estados superavitários e os deficitários? Acredito que aqueles que são deficitários eles vão ficar contra isso porque vão deixar de receber da União na parte Claro, com que nós certeza. olha É fundamental que nós Só em número de senadores, os estados deficitários. Tem muito. mas veja, tem movimento separatista no Nordeste, Eu não, não é? Dois Tem movimentos. dois movimentos separatistas Quatro no são eu Nordeste. acho, na minha opinião, eu acho que o Brasil tem que ser Brasil, como ele é, tá? Mas você não vai entrar nesse debate sem uma postura que vai contestar o status quo, em que você pode ter que assumir a postura de que dizer eu tô fora. É que eu acredito muito numa renovação aí na classe política e um pensamento que está vindo muito forte de quem está chegando, pelo menos no meu entendimento, é de que esse debate vai ser inevitável. Otimismo é uma coisa. Vamos acreditar. O Guilherme é o pondé do nosso programa. Mas tem que acho que é importante. Otimismo é uma realmente. coisa magnífica, né? Pessoal, chegamos ao final do programa. Viu como passou rápido o negócio? rapidinho. Era 1h30. Bate-papo É rapidinho. Alexandre, as pessoas que ouvirem, que assistirem ao programa, como fazer para levar o Partido Livres para a sociedade? Bacana, então, é importante frisarmos isso. A gente está com um trabalho, como já foi bem dito aqui, bastante recente. Estamos iniciando esse processo. Estamos buscando aí pessoas que querem se engajar, líderes regionais, que estejam dispostos a ser uma voz nesse debate político, né? É importante juventude chegando com força. Então nós temos na internet, no Facebook, temos ali o nosso PSL-SC, né? Livres SC, né? Aqui nós já mudamos. Aqui nós não somos PSL, somos Livres já. Então é Livres SC. Para filiação você já pode ir direto pela página do partido PSL.com.br. Você pode já ali providenciar também a sua filiação, que aí vai ser direcionado para o coordenador regional, né, que esteja mais próximo da sua região, ou até quem sabe você pode ser esse coordenador desse processo. Então contamos com vocês nesse trabalho. Precisamos de pessoas que se engajem, que estejam interessadas em participar, porque a mudança é agora. Nós estamos no momento agora de meter a mão na massa, de fazer acontecer. É isso. Gislaine? Agradeço ao Paiva pela participação, por todas as informações e o quanto eu gosto e acho importante esse debate, principalmente agora que realmente eu venho buscando o conhecimento sobre liberalismo econômico e percebo quanto eu fui enganada. Fomos. Tu não imagina a minha indignação enquanto a isso. E assim nós vamos tentando mudar a cabeça dos que estão ao nosso redor, né? E naquilo que a gente tiver condições de melhorar, a gente vai melhorando. Desejo a todos uma boa noite e até o próximo programa. Alexandre Machado. Agora tem que falar. Obrigado, Paiva. Obrigado a todos que assistiram. Uma ótima semana para todos e vai ter que vir aqui de novo, cara, pra gente estender esse debate aí. Vamos marcar isso, com certeza. Guilherme? Muito obrigado, Paiva. Obrigado, colegas de programa, e a quem nos acompanhou aí.
Tenham uma boa noite. Alexandre. Gente, eu quero agradecer demais aí o convite que vocês me fizeram para participar do programa. Já era para ter vindo antes, eu realmente tive alguns problemas particulares que não me permitiram vir, mas finalmente deu certo e eu sou bastante grato a vocês aí pelo convite. Acho que conseguimos aí colocar um pouco da ideia do que é o partido, qual que são as nossas ideias para um Brasil melhor, um pouco das ideias, né? E agora o interessante é que possamos aprofundar esse debate futuramente aqui em Imbituba, nós possamos aí convergir numa ideia de fundarmos aqui o partido também. Existe uma negociação muito boa nesse sentido aí em Imbituba, vamos ficar atentos a isso aí. E valeu, muito obrigado, até a próxima, pessoal. Eu agradeço a presença do Alexandre, né? Vir de lá de Florianópolis, não foi pago pela Fiesp, ninguém financiou para ele vir aqui, recursos próprios. Nós não somos financiados, né? Nós não somos financiados. Então eu gostaria de agradecer a presença dele mais uma vez. Espero que o livro seja uma opção para aqueles que querem realmente mais liberdade econômica, que defende o liberalismo econômico, político, liberdade individual, bandeiras que outros partidos deixam à margem e se colocam à disposição sempre para defender populismo, coletivismo, vitimismo, e é isso que nós não queremos mais no país. E a gente precisa começar a mudar, e a gente sabe, nós que somos liberais, nós sabemos que isso está mudando, e nós temos que cada vez mais aumentar essa força, atrair mais pessoas e formar uma grande família, que já não cabe mais numa Kombi, como a gente ouviu lá no programa, né? Toda essa gente já não cabe mais numa Kombi, é um Maracanã mesmo. E espero que estejam conosco aí na próxima semana, no próximo programa, terça-feira, ou na Rádio NBC FM no sábado. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.